Às vezes a gente sente uma barreira entre nós e Jesus, sabe? O diabo sabe que se a gente se aproximar ao Senhor, tudo é resolvido. Absolutamente tudo. De dentro para fora, de fora para dentro. As máscaras caem, as escamas caem. O pecado, nós somos lavados pelo sangue dele. A nossa saúde é restaurada. Somos fortalecidos. A nossa dor emocional, ela se dissipa em Jesus. E o diabo sabe disso. Então, uma das coisas que ele faz é gerar uma barreira moral entre nós e Jesus. Que a gente para de orar, para de falar com ele, para de sentir que somos dignos de orar, de pedir, de falar. E quem disse que nós somos dignos de alguma coisa em relação a Jesus? Quem disse que nós podemos falar assim, ei, eu fiz algo, então me escuta. Eu tive uma conduta essa semana que é digna de eu poder me aproximar diante do Senhor. Ninguém de nós pode falar. Nenhum ser humano pode dizer, Senhor, eu agi assim e por ter agido assim, eu tenho o direito de entrar. Isso era quando o véu estava lá. Mas quando o véu se rasgou e Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, todo nosso mau comportamento, toda a nossa ingratidão, tudo aquilo que nos afasta dele, foi levado por ele para que pudéssemos entrar no Santo do Santo com ele, sem ser consumidos pelo nosso pecado, pela culpa, pela moralidade. Não estou dizendo que podemos ser imorais e dizer, está tudo certo, Jesus não vai fazer nada comigo, não é uma vida torta, mas ele é a resposta para uma vida que não está alinhada com ele. Como que eu posso afastar alguém de encontrar com ele, sendo que ele é a resposta para tudo o que nós vivemos? Ele é a resposta para o meu pecado e para o seu. Ele é a resposta para o nosso caráter. Nosso caráter é moldado nele. Ele é o parâmetro de caráter, não somos nós. Então como é que eu posso alinhar o meu caráter com o dele se eu estou longe dele? Eu quero orar para que você se achegue. Se achegue de verdade, sabe? Isso daqui não é um culto normal. Vocês vão perceber isso. Não é uma igreja normal. Aqui é o lugar de você se achegar. Não vai ter um momento de apelo. Não, o momento é a qualquer momento. Se em algum momento o Senhor tocar no seu coração algo, esse é o momento. A gente vai parar tudo, vai orar por você se necessário for. Se você quer se reconciliar com Cristo, não tem um momento para isso. Você só chega e fala, eu quero isso, gente. Eu preciso disso, gente. Eu preciso da oração de vocês. Porque é óbvio, né? Nunca fomos tão atacados como agora. E você precisa do quê? Eu quero orar para que você se achegue, para que as barreiras caiam, sabe? Para que as barreiras caiam, para você poder chegar e com a ousadia daquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus, porque ela foi extremamente ousada, aos olhos de todos que estavam em volta, ela estava em pecado, tocando em Jesus. Porque ela estava impura. Uma mulher impura não poderia tocar em alguém, quanto mais no Mestre, na presença de todos.
todos que estavam ali. Ela quebrou diversas regras. Eram mais de 600 regras que ela quebrou ao tocar no manto de Jesus. E quando ela fez isso, ele parou e falou assim: de mim saiu virtude, de mim saiu milagre, de mim saiu algo que eu senti, quem me tocou. Essa mulher venceu muitas barreiras. Ela venceu a barreira do preconceito, ela venceu a barreira da legalidade, ela venceu a barreira da religiosidade. Ela foi vencendo barreira por barreira. Que barreira você precisa vencer hoje? O que foi ensinado a você? O que te impede de ir e tocar em Jesus e falar com Ele, alcançar Ele? Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Que barreira é essa? É a culpa? É o medo? É a barreira moral? O que é? Então, nessa oração, é para que você possa se achegar. Enquanto eu oro, você vai falar com o Senhor aí no seu espírito. Ninguém precisa saber a sua conversa com Ele. É você e Ele. Você e Ele. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós nos achegamos a Ti, Pai. E sabemos que podemos fazer isso. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está nesta casa. O Senhor está em nós. E o Teu amor é tão grande, Jesus, tão grande, que tudo que há em nós de ruim se dissipa nesse mar de amor que o Senhor tem. Nós levamos tudo que não presta em nós para o Senhor. Nesse momento, Pai, nós entregamos e despejamos no Teu altar. Esta casa é um altar do Senhor. Só o Senhor reina neste lugar. Nós estamos aqui diante deste altar e derramamos o que não presta em nós no Senhor, Pai. Cada um de nós sabe que barreira é essa. Pode ser que seja um pecado que quando parece que vamos romper, avançar, caminhar contigo, aproveitar desse relacionamento como um filho que dança com o pai, parece que vem algo e nos afasta. Talvez essa barreira é a religiosidade. É achar que precisamos cumprir diversos e diversos rituais para nos aproximar do Senhor, para aproveitar da Tua presença. Talvez seja um estereótipo. Talvez seja: mas eu não ajoelhei, mas eu não passei 30 minutos em oração com Ele hoje. Tem muito tempo que eu não abro a Bíblia para ler. E aí o diabo se aproveita de tudo isso, Senhor. Nós já o repreendemos em nome de Jesus. E ele vai nos afastando ainda mais. Você já não lê a Bíblia mesmo? Para que você vai ler hoje? Que acesso é esse? Que conveniência é essa? Mas quem é você? Peraí, ontem mesmo você estava lá pecando e agora você está aqui falando de Jesus e querendo Jesus? Como assim? Ele se esquece ou ele tenta nos enganar de que o véu se rasgou, de que nós podemos achegar, de que nós podemos tocar na orla do Senhor, de que nós podemos falar com Ele, podemos derramar o que tem em nós nele. Senhor, restaura o nosso coração essa noite, Pai. Restaura a nossa alma. A Tua palavra diz que o Senhor é o guardião das nossas almas. O Senhor diz que nós podemos nos achegar ao Senhor. O Senhor diz que aquele que vier ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Aqui estamos nós, Deus. A casa do pão deste domingo. Essas são as pessoas que o Senhor desejou que estivessem aqui. Que bênção é estar aqui.
Abençoe cada coração, Jesus. Restaura cada família. Restaura, Senhor, cada lugar que esses irmãos pisarem. Por onde eles passarem. Começa de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você tiver como abrir sua Bíblia, o texto que a gente vai se aprofundar hoje está em João, capítulo 1, a partir do versículo 43. João, capítulo 1, a partir do versículo 43. A gente vai ler até o versículo 51. João 1, do versículo 43 ao 51. Diz assim, ó. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Se a gente pudesse escolher um tema para o que nós vamos conversar aqui hoje, embora o Espírito Santo de Deus não está limitado ao que nós vamos falar, ele pode nos conduzir para qualquer lado, mas se a gente fosse escolher um tema, esse tema seria Eu Vejo Você. Eu vejo você. Para vocês terem uma ideia, Eu Vejo Você é quase tão poderoso como Eu Sou. Porque de nada significaria o Senhor Jesus dizer, eu sou quem sou, se ele não dissesse, eu vejo você. É interessante pensar nisso porque que ele é quem ele é, basta quem crê vai saber. Quem é ele? Diga que o eu sou te enviou. Ele é indescritível. É impossível dar uma característica para Deus. É impossível, dentro da nossa mente, dentro do nosso conceito, dentro da nossa percepção, é impossível a gente conseguir descrever Deus. Eu posso te perguntar aqui, quem é Deus? Quem é Deus? Qual palavra vem na sua cabeça? Você pode falar assim? O que vem na sua cabeça? Quem é Deus? Maravilhoso. Hã? Poderoso. Poderoso. Pai, amor. Graça. Bate aqui, cara.
graça. Quem é Deus? Ainda que a gente tenha palavras lindas para descrever quem é Deus, ainda é muito limitado perto de quem Ele é realmente. Nosso entendimento não chega. A gente pode fazer o que for, você pode se aprofundar no Senhor, você pode ser doutor na ciência de estudar quem Deus é. Você pode dedicar toda a sua vida a quem Ele é. Você pode reservar tudo, o seu tempo, 100% do seu tempo para Ele. Pensando nele, orando nele, estudando Ele, que ainda assim não vai chegar nem perto de conseguir entender quem Ele é. Então, o eu sou mostra que Ele é nele mesmo. Tudo que não é Deus depende de Deus. Tudo que não é Deus foi criado por Deus. Ele simplesmente é. Só que depois do que Ele é, existe uma coisa extremamente importante que é: eu vejo você. Eu vejo você. Essa palavra ela é tão poderosa que quando nós olhamos uns para os outros, vendo o outro como Deus vê o outro, o nosso coração muda. Já pensou nisso? Quando você consegue enxergar o outro como Deus vê, todo o resto acaba. Julgamento acaba, conflito acaba. Seu coração enche de compaixão, enche de amor. Você passa a amar até quem não é digno de amor. Porque um dia nós não fomos dignos de amor e continuamos. Então, o eu vejo você é algo extremamente poderoso, mas muito. E é interessante que neste contexto, se a gente pensar aqui, Jesus estava falando com os primeiros discípulos. Ele estava buscando os primeiros discípulos, aqueles que iam ver muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, e eles iam se ver, ia ver o outro, ia ver o amigo do lado, o discípulo que estava ali do lado, afiando como ferro afia o ferro. Iam ver milagres, iam ver quem era Jesus de verdade, porque ao longo de toda a caminhada deles, eles precisaram entender e receber a revelação de quem Jesus era. Jesus faz um convite de venha e veja. Diz, Natanael, ele faz uma pergunta muito importante. Olha os olhos de quem não consegue ver. Pode vir algo bom de Nazaré? Uma aldeia pequena, insignificante naquela época, pobre, com pouquíssimas famílias, tinha nada para oferecer, nada, absolutamente nada. Hã? É, sim. E muitas coisas. Tipo, pode vir algo bom dali? E talvez alguém que olhe para você e talvez conheça você, conheça o seu passado, conheça quem você é, onde ninguém mais está vendo, talvez essa pessoa vai falar assim, pode vir algo bom dela? Pode vir algo bom dele? Pode vir algo bom dele, dela? Pode de mim? Pode vir algo bom do Tarcísio? Pode. Por que que ele vê dessa forma? Por quê? Criança. Delas é o reino dos céus. Eles veem como Jesus vê, eles sentem como Jesus sente. Eles já são assim, não precisa fazer força. E é lindo a gente perceber essa mudança em Natanael. Ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o que Filipe fala para ele? Venha e veja. Venha e veja. Só que Filipe não estava falando para ele, para que ele fosse e visse
com os olhos que ele estava acostumado a ver. Ele não fala assim, vai lá e checa se tem algo bom que pode vir de Nazaré. Não, amigo, eu estou te falando que nós encontramos o Messias. Eu estou te falando que a gente teve um encontro com o Eu Sou. Não tem questionamento a respeito, nós encontramos ele. Vem e vê. Venha e veja. E aí a palavra fala assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E aí vem, gente, a coisa fantástica que acontece nesse momento. Jesus fala assim, eu vi você. De onde que você me conhece? Eu vi você. E ele não fala de qualquer lugar, tá? Ele fala assim, eu vi você debaixo da figueira. Debaixo da figueira. Antes de Filipe o chamar. Eu vi você. E aqui abre algo muito importante para a gente entender. Muito importante. Como que alguém que nos viu antes mesmo de alguém nos chamar para fazer o que estamos fazendo, como essa pessoa pode ter dúvida de que te escolheu? Eu estou te fazendo uma pergunta. Como que essa pessoa pode ter errado a seu respeito? Como? E o que ele te chamou para fazer que você se sente inseguro, incapaz, sente que, não, peraí, Deus devia ter escolhido outro, faltou alguém. Era a vez de alguém, esse alguém não apareceu. E Jesus apontou e falou assim, você vai tomar o lugar daquele ali. Não. Ele te escolheu como alguém que te viu antes. E aqui, gente, esse texto ele é tão rico, e às vezes a gente passa os olhos e não percebe a riqueza. Jesus não estava falando assim, Filipe te chamou, então, você, não fui eu, foi Filipe. Não, nesse contexto, Jesus ele já sabia de tudo. Ele já sabia quem eram os discípulos que ele teria. Ele já sabia quem eu encontraria. Ele já sabia que Filipe ia chamar Natanael. E ele fala assim, eu te vi antes de te chamar. Jesus te viu antes de te chamar. Ele te chamou para estar aqui hoje. Ele te chamou para ser quem você é. Ele te chamou para fazer as coisas que ele confiou em você. Quem é o homem que pode te impedir? Quem é Nazaré? Não é Tedesco não, tá? Quem é Nazaré Tedesco? Não, quem... Não é da época de vocês, não. É uma psicopata que o Brasil conheceu. Quem é? Quem é? Quem é aqui, filho? Na nossa época a gente ficava torcendo para ela morrer. Isso, olha lá. Tá noveleiro e cortar você aqui, ó. Zoando, vem cá. Tô brincando. Quem é Nazaré para dizer... E aí, gente, quando eu estou falando quem é Nazaré, eu estou falando da sua origem. Quem é a sua família para dizer que você não é algo bom porque você veio de lá? Quem são as pessoas para julgar a sua origem? Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, se Ele disse, eu vi você muito antes de te chamar, inclusive, eu vi você debaixo da figueira.
Nessa época, as pessoas sentavam debaixo de uma figueira para falar com Deus. Não é porque estava à toa, não. Eles sentavam lá para falar daquilo que estava no coração, aquilo que estava sofrendo, que estava difícil. Era para isso. E vai saber o que Natanael falou com Deus e Jesus mostra para ele que ele viu. Eu quero te perguntar uma coisa muito importante. O que significa para você ouvir de Deus, eu vejo você? Ouvir a palavra de Deus. É? Pra mim, Que bom. Você sabia que pode ser que para você pareça que você é uma pessoa que vai passar sem ser vista pela sua geração? Talvez dentro da sua casa você não era visto. Dentro do seu ciclo de amizade você não é visto. E Jesus olha para você e fala assim: eu te vi e eu te escolhi e antes de te chamar eu te vejo. Só que às vezes você está esperando que alguém veja. Alguém veja. Ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Fala sério. Hoje o que mais existe de... olha que louco isso. Qual que é o termo usado no Instagram para saber se você foi visto? Visualização. Quantas visualizações você teve? O negócio é tão pesado, que a gente começa a pensar que nós não somos relevantes, que nós não carregamos algo especial, não carregamos uma mensagem especial, não fomos escolhidos, porque não somos vistos da maneira como queremos ser vistos, da maneira como a sociedade diz que é ser relevante. Quantas visualizações João Batista teve, hein? Se tivesse um Instagram naquela época. Hein? Quantas curtidas o cara comendo gafanhoto. Ia ter, ô vagabundo, para de falar do nome do Senhor, do Messias, você é louco. Voz do que clama no deserto, falando sozinho, falando para nada, para ninguém estava curtindo ele não. E quando alguém chegava perto para curtir, falava: raça de víbora, sua boca é igual um sepulcro caiado, né? Que lindo, né? Imagina o tanto de seguidor que ele ia ter. Que delícia que é escutar isso, né? Não é legal? É. E é muito legal. Meu gafanhoto Não é legal. apenas não é legal. Eu também acho que não. Imagina comer gafanhoto. Eca. Prefiro mexerica. Até que o bicho seja falar pra casa. Até que o bicho falar. Aí olha só, eu quero te falar uma coisa. Pode vir algo bom de Nazaré? É a origem da rejeição. E o Senhor está dizendo o contrário. Ele fala assim: eu vejo você. Eu vejo você. Faça o que eu estou falando para você fazer, porque eu vejo você. Você está esperando o quê? Se eu estivesse esperando para fazer a casa do pão, gente, vou esperar ter membros. Ixi. Vou esperar as pessoas entenderem que a estrutura não é igreja. Vou esperar. Já era. Vai ter hora que eu vou clamar sozinho. Vai ter hora que nem você vai entender. Mas o Senhor me fala diariamente: eu vejo você. Antes de te chamar, eu vi você. E o que ele viu?
que ele viu? Será que ele viu um coração inconformado? Será? Daquela dancinha. Será? Do Instagram. Será que ele viu um coração inconformado? Quantas vezes o Senhor me viu desejando orar por alguém que estava precisando, mas não era o momento do culto para orar por ninguém? Quantas vezes o Senhor me viu? Quantas? Milhares. Milhares. Incontáveis. Muitas vezes. Não é? E aí, gente, tem um detalhe, tá? Quando Jesus fala assim, eu o vi enquanto ainda estava debaixo da figueira. A figueira é lugar de vulnerabilidade. É o lugar que ninguém está te vendo. Ele estava sozinho, debaixo da figueira. É o lugar de desprezo, muitas vezes. É o lugar de humilhação. É o lugar que você é você. Você não é o eu público. Você é você. A sua dor, sua vulnerabilidade, sua fragilidade, suas manias, seus fracassos, suas conquistas, suas chatices. Você é você. Com o seu jeito de falar. Aqui a gente está no meio de pessoas. Você vai cumprimentar com um sorrisão. Você vai abraçar, vai fazer questão. E na hora que você está lá, que a coisa está azedou, puf, o pau está quebrando. O Senhor está falando assim, eu vi você nessa situação e ainda assim eu te escolhi. Eu vi você assim e ainda assim eu quero você. Ainda assim, eu tenho algo importante para realizar através da sua vida. Ainda assim, quais são os seus dons e talentos? O que significa eu vi você, eu vejo você? Para alguns pode significar que Deus está vigiando, fiscalizando, para ver se você dá um vacilo ali. Ele manda um anjo cortar suas pernas. É jeito de falar, tá? Você lembra que um passarinho foi lá com jeitinho? É. Ah, boa, filha. Obrigado, tá? A gente teve uma experiência essa semana linda do passarinho. É porque o passarinho, ele caiu, a gente cuidou bem dele. O passarinho fez um ninho no alto do telhado, assim, na porta da nossa casa. E aí, o passarinho, filhotinho, foi lá e tentou voar do ninho e caiu na porta da casa. A gente até achou que ele estava ferido, mas não estava. Mas ele não sabia voar, ele ficou ali. E aí, uma hora, A gente colocou uma caixinha. colocamos uma caixinha para ele passar uma noite, para ele não morrer de frio, mas não interferimos no resto. E aí, gente, foi muito legal que no dia seguinte eu estava olhando lá, eu até fiz um vídeo sobre isso. E aí, o passarinho lá no chão, e na hora que eu olhei para o alto assim, a mãe dele lá em cima, onde que está o ninho, assim, sem piscar, assim, ó, olhando para ele, com um papo cheio de comida, preparada para alimentar ele, preparada para proteger ele. É que a mãe ficou olhando pra ele, mas ele não sabe porque a mãe tá olhando. Ele não sabia que a mãe estava olhando, mas ela estava olhando. E aí eu penso assim, o que significa Jesus nos ver? Para uns pode ser esse nível de proteção. Papai, não é que uma hora Deus... Na palavra eu vejo você, tem muita coisa envolvida. Olha só, olha isso, hein? Eu vejo você, eu me importo com você. Você é importante para mim. As suas necessidades são importantes para mim. Eu vejo que você está vivendo e sofrendo e passando. Então eu estou cuidando de você. Porque, fala sério, ninguém olha um para o outro de perto, acompanha, se não estiver cuidando. É ou não é?
A gente olha os nossos filhos. E você, não sei vocês, mas quando a gente está na rua com elas, quando a gente está num parque, num lugar cheio de gente, cara, a gente fica de olho. Passa gente, você está de olho, você nem aproveita direito, de tanto que você está olhando. Ninguém pega o menino, sumir, qualquer coisa. Deus, ele não dorme. E Jesus, ele fez questão de falar isso. Eu vejo você, eu o vi antes que você fosse chamado. Alguém pode dizer, pode vir coisa boa dali? E Jesus vai falar assim, eu vejo, só um minutinho, filho, eu vejo você. Antes de te chamar. Então ele não errou de te chamar. E aí eu quero que você pense agora, para o que Deus te chamou que você não fez, não foi? Eu quero levantar Isaías aqui. Isaías, profeta, vocês sabem quem é Isaías. Isaías, gente, se vocês lerem Isaías de 1 ao 5, vocês vão ver Isaías num contexto onde as pessoas eram egoístas, onde as pessoas estavam fazendo as coisas fora da vontade do Senhor, onde as pessoas estavam egoístas, elas não se importavam com aquilo que Deus queria. Ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui, ele quer desenhar? Pode deixar. Aí quer? Alô, lindão. Aí vem Isaías. Como é que Deus chamou Isaías? Como é que Deus chamou Isaías? Alguém se lembra? Como Deus chamou Isaías? Não? Deus chama Isaías e ele toca através de uma brasa a boca de Isaías para que ele seja purificado. E por que ele tocou a boca dele? Porque Isaías fala para ele assim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Peraí, mas Deus não está escolhendo Isaías para ser um profeta? Para falar de coisas santas? Para falar de coisas que vão impactar aquela geração que estava perdida? Aí ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Como é que você está me escolhendo? Só que aqui entra um detalhe importante, gente. Que Natanael presenciou aqui e Jesus fala isso para ele. É como se Jesus estivesse falando assim, quem é que purifica quem? É você escolhido que purifica as minhas palavras? É você escolhido que vai, quando profetizar, vai trazer verdade para que aquilo que você profetiza aconteça? É você? Ou sou eu? Que quando te escolhi, eu faço essas coisas serem reais. Jesus, ele fala aqui, ó. Você crê porque eu disse que vi e o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquele que perguntou, pode vir coisa boa de Nazaré? Passou por um processo de que ele foi e viu, ele recebeu o que Jesus via nele, porque ele falou assim, aí está Natanael, aquele que nele não há engano. Jesus mostrou dentro dele para ele. Se Jesus tivesse para falar algo para você hoje, o que ele diria a seu respeito?
o que ele diria? Eu queria ouvir vocês. Uma característica, porque Jesus ele ressaltou uma característica de Natanael. Ele falou assim, não há engano. Nele não há engano. Um verdadeiro israelita. Jesus olhando para você hoje, o que você acredita que ele destacaria em você? E se você não tiver resposta para isso, significa que você acredita na palavra. Pode vir algo bom dela, de Nazaré. Pode vir algo bom dela, dele. Pode. Quando Jesus olha para você, não com os seus olhos, não com os olhos dos outros, não com os olhos daquilo que você fez na sua vida, quando ele olha para você, o que ele diz a seu respeito? O que ele pode dizer a seu respeito? O que você acredita? Bebe uma aguinha. E aí? É difícil, né? É difícil, né? É porque a gente acredita tanto na... Pode vir algo bom dali? Sabe? Só que o Senhor, ele vê você. Quando ele olha para você, ele vê o quê? Com os olhos dele. Com os olhos dele. Mesmo que você ainda não esteja pronto, como ele deseja que você esteja, mas ele vê você. Ele te escolheu, gente. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele te resgatou. Ele disse, eu vejo você. O que é isso que ele viu? Além de Jesus em você, o que ele viu? Pode falar sem medo. Sem medo de parecer arrogância. Sem medo de parecer soberba. Tipo, eu vou falar algo bom de mim mesmo, né? Sem o óculos da religiosidade, do tipo, não, eu tenho que falar que eu sou verme. Entendeu? Eu sou verme. Sempre tive disposição, energia. Então, mas e para quê? Disposição e energia para quê? Para quê? O que ele vê você, quando ele vê você fazendo algo, sendo algo, sabe? Para quê? Para servir mesmo. Olha aí, eu vejo isso. Andando com ele, quando eu olho para ele, eu vejo uma disposição enorme em servir. Um amor em servir. Talvez a pessoa que eu conheço que mais carrega essa característica é o Tarcísio. Entendeu? Aí, olha que legal. Quando ele entende isso, ele entende por que Deus escolheu ele. E toda vez que o diabo tentar tirar algo dele, ele vai falar assim, não, eu sou aquele que tem disposição para servir. Aonde que o diabo vai tentar atacar ele? Dizendo que ele não é. Entende? Entende o quanto é importante esse encontro de Natanael com Jesus? Entende que para ver coisas maiores, como Jesus fala, você crê em mim porque eu falei isso a seu respeito? Então se prepara, você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso me faz pensar numa coisa, sabe? Quando a gente não se vê em Cristo como Ele nos vê,
É impossível a gente ver os milagres, é impossível a gente ver o sobrenatural, é impossível a gente ver as coisas acontecendo através de nós. E se tem uma coisa que o diabo ficou muito bom, é em desvirtuar quem você é em Cristo. É de colocar dúvida na sua cabeça. Quem você é em Cristo? Não, você não é nada. Pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom daquele casamento lá dos pais dele? Pode vir algo bom daquela família louca lá? Pode vir algo bom daquela mãe, daquele pai, daqueles avós? Pode vir algo bom daquela geração? Pode vir algo bom daquela cidade, daquele bairro, daquela rua? Pode vir algo bom? Você precisa entender o que Jesus, quando ele fala eu vejo você, ele está vendo. E isso foi antes de te chamar. E presta atenção numa coisa aqui. Você aprendeu que quando Deus te chama, ele te capacita. Quem já ouviu falar isso aqui? Já? Já ouviu falar isso? Quando Deus te chama, ele te capacita. Quando Deus te chama, ele te dá força. Quando Deus te chama, ele te molda. Tá certo, não tá errado. Só que quando ele chamou, antes de te chamar, ele já te viu. E pelo que ele viu, ele te escolheu. E ele não te escolheu pelo que você é hoje. Ele não te escolheu pelo que você vai ser daqui a alguns anos. Ele te escolheu como ele te viu. Que característica ele viu em você? Qual que foi? Eu também tô sem saber. Vai pensando. Isso é fantástico. Você já sabe? Fé. Imagina aqui, ó. É Daniel? Marcos. Hã? Marcos, desculpa. Ele olha para o Marcos. Aí ele fala assim: esse é o Marcos. Aí ele vai falar assim: aquele em que eu encontro fé. Como ele falou aqui com Natanael. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ele olhou para Natanael e falou assim: não tem falsidade nesse cara. Se tem alguém que é verdadeiro, é esse aqui. Eu imagino o nível do que Natanael falava rasgado. Eu acho que ele não devia nem ser muito bom em amizades, não, porque ele devia falar assim, ó, na lata. Não há falsidade. É assim, não tem violento. Então, ele olha para o Marcos e vai falar o quê? Aquele em quem eu encontrei fé. Aí chama o cara que tem fé. Fé no ouvir, fé nas experiências, fé em Deus, a certeza absoluta daquilo que não existe. Aí você quer pedir alguém para orar por você, ó, pede para o cara ali, ó. Aí aonde que o diabo vai tentar mostrar para ele que pode vir algo bom de Nazaré? Qual é o seu Nazaré? Entendeu? Aí começa a pipocar a situação para te falar, você não tem fé nenhuma, cara. Se você tivesse fé, você estava agindo assim aqui, ó. Olha lá. Olha lá o cara ansioso, preocupado, que fé merda é essa? Aí se você não está muito convicto de que Deus viu isso em você, te escolheu e falou assim, eu vejo você, Marcos. Eu vejo essa fé. Eu te escolhi por causa dessa fé. E se você crê por causa dessa fé, você vai ver coisas muito maiores do que essas que eu estou te dizendo que você é. A gente vai cair em qualquer mentira, lorota do inimigo? E o que vai levantar de gente para distorcer a fé do Marcos é assim, ó. Pode começar a pensar. Você vai ver. Hã?
Isso é verdade mesmo. Você vai ver. Por quê? Porque se distorce isso, distorce quem ele é. Distorce o chamado, distorce tudo. O diabo vai trabalhar para fazer você acreditar que Deus está enganado naquilo que ele viu em você. Ele não pode desfazer o que Deus viu em você. O diabo não pode desfazer o que Deus viu em você, porque Deus é poderoso. Ele não tem essa legalidade, ele não tem essa autorização, ele não tem esse poder de desfazer o que Deus viu em você, porque Deus vê o que é. Agora, ele tem poder para distorcer a forma que você vê. Isso ele faz assim, ele nada de braçada nos tempos de hoje. Quem já sabe aí? Sabe? Vamos lá. Vai sair hoje. Tem que sair hoje. Você não vai voltar para casa sem saber o que Deus vê em você. Não vai. Senhor, põe na mente deles. Mostra a eles, Jesus. Eu acho que Deus vê, eu não sei formular, mas a minha capacidade de sempre chegar em algum lugar e fazer a coisa com todo mundo que eu vejo. Ótimo, ótimo. Ser totalmente comunicativo e não ter vergonha de ser assim. Pronto. E faz sentido, porque eu me sinto assim quando encontro com você. Ela já chegou e eu faço parte. Tamo junto aqui, ó. É isso aí. Gera conexões. Conecta pessoas, ó. Sabe, ajunta ao invés de espalhar. Tem gente que chega e espalha, já viu isso? Ela chega e ajunta. Aí Deus falou assim, essa é a minha cola. Eu vejo você, colinha. É aquela que gruda todo mundo, ó. Você ajunta todo mundo, você se conecta com todo mundo, você faz relacionamento com as pessoas. Deus viu isso e te chamou. Aí aonde que o diabo vai tentar pegar? Rejeição. Vai tentar mostrar para ela, não, você é a que espalha, você não é que ajunta. Esse seu jeito aí, ó, você tá, o que ele vai pensar, ó? Não vai voltar nunca mais na casa do pão desse jeito. Porque você foi lá e falou uma coisa, agiu de uma forma. É assim que funciona. Vai pegar aquilo que Deus olhou e te viu e te escolheu e vai deturpar, porque aí você não é visto, você não se sente visto. E isso te impede de ver as coisas que Jesus falou. Você não entendeu ainda. Você crê em mim porque eu falei o que eu vi em você? Você vai ver coisas muito maiores. Agora, e se você nem crê naquilo que Jesus fala que vê em você? Como é que fica? Como que funciona? Como que anda junto com Jesus? Que mais? Quem mais? É louco isso, né? O quê? Dedicação. Entrega. Você se entrega. Eu acho que eu sou assim. Já que eu também Isso. sou muito dedicada a tudo que Dedicar. faço, assim, a tudo que aparece, eu entrego 100%. Eu tento levar no máximo a sério, assim, claro, aquela palavra de compra que faz, mas para Deus não está bom. Assim, não é que eu consiga. Né? Você dá seu máximo. Isso, mas eu sou dedicada. Legal. Para fazer Isso. 100% naquilo. Isso. Dedicação, entrega.
Claro, claro. Não, faz isso que eu sugeriria isso mesmo. Aham. Tá vendo? E às vezes a gente perguntar para quem conhece a gente bastante, essa pessoa vai enxergar a gente. Eu pensei exatamente nessa palavra. É. Ele falou da fé, Ela fez assim, é isso mesmo. é verdade. Meu filho, se chegar um coxo aqui, é ele que vai orar. Não, é assim. Velho, já era, velho. Já era. Se você falar assim, eu vou voltar um dia na casa do pão de novo, chegar alguém com doente aqui, eu sei que vai orar, acabou, velho. É, meu filho. Cara, olha, eu vou arriscar? Nem a pau. Então, olha que lindo isso, né? Dedicada, 100%, intensidade, ela coloca, é diligente, zelosa por aquilo que ela está fazendo. Aí Jesus viu isso, falou assim, eu te vi. Repete seu nome para mim. Gabriela? Gente, eu vou pegando no tranco com o nome, tá? Desculpa aí, mas eu sou meio orelha. Aí a Gabriela vai lá e é dedicada, zelosa, intensa, faz as coisas com carinho. Aí onde que o diabo vai pegar ela? Falar que ela não está sendo tão dedicada, que ela podia se dar mais. Que ela não faz diferença nenhuma, ela tá aqui ou não tá. E essa sensação de inutilidade pega quem... Pô, eu tô... O que é pra fazer? Ela ia chegar aqui, Gabi, o que é pra eu fazer aqui? O que você quer que faça? Deixa esse vidro aqui igual um espelho. Não limpa só não, deixa brilhando. Ela vai deixar esse negócio, você vai olhar ali, cara. Agora chega pra ela e fala assim, não precisa fazer nada não, tá? Fica aí quietinha, senta aí e só assiste as pessoas, tá? Vão ver os bons fazendo. Ó, presta atenção. Acabou. Arrebenta com ela. Arrebenta. Esquece. E o diabo sabe disso. Aí começa a isolar, começa... Você não é importante, o que você faz não tem relevância, não faz diferença. Senso de inutilidade ali, arrebenta, acabou. Aí, o que nós precisamos lembrar? O Senhor viu isso nela. Quando chamou ela. E daqui para frente, ninguém toca nisso mais. Porque agora ela sabe, ela tem certeza. Quando Natanael ouviu isso do próprio Cristo, e gente, quem está falando para vocês nos corações aí não sou eu não. O próprio Espírito Santo está falando para vocês o que ele pensa sobre vocês. Não acha que eu tenho poder para te convencer de nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus sobre tudo, até quem você é. Ele está falando. E é exatamente como Jesus fez com Natanael. Esse aí é quem não tem engano, um verdadeiro israelita. Acabou. Se Jesus falou com ele, querido, ao longo como discípulo, enfrentando tudo que eles enfrentaram, precisava de alguém para falar a verdade que dói no meio de todo mundo? Cadê o Natanael? Chama ele lá. Chama o Natanael lá que a gente precisa falar uma coisa muito difícil para todo mundo aqui. Que a maioria não ia conseguir falar. Ah, as crianças estão ligadas, estão aprendendo tudo aí, ó. Tá aprendendo. É bonitinho. É. Só que essa que o não tá falando. É. Professor que chama. Que mais? E você, Samuel? É? O que é Samuel? Prestativo. Amigo do... Prestativo, né? E, assim, fala um pouco. Como que isso acontece? Estou disposto a fazer tudo. Tudo. Até montar... né? Tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que Se te chamar para ir ali 3 horas da manhã, você... Ele vai. Pô, por que não avisou? Era só pedir. Até montar a escrivaninha, né? Essa semana eu falei assim com o Samuel. Samuel, me deu um serviço para fazer. Isso foi essa semana, inclusive. Quarta-feira. O cliente me ligou e falou: precisava de alguns vídeos para 8 horas da manhã.
Falei, Já Samuel, era isso era 8 horas da noite. 8, 9 horas da E ele noite. lá fazendo a minha janta. Eu falei, Samuel, vamos fazer. Aceito trabalhar por X de madrugada até pra gente entregar 8 horas da manhã? Ele falou, bora. Falei, deu errado. Aí ele falou, bora? Aí. Topou. Aí e aí, gente, entra um fator muito importante aqui, tá? Para ele, pode ser que isso não seja, tipo, qual que é a relevância disso? Eu faço, cara. É tranquilo. É tão natural que a pessoa não entende que ele foi chamado por isso. Sabe? Por que João Batista foi chamado? Por que Elias foi chamado? Por que Isaías foi chamado? A gente não tem resposta para todas as coisas. Se o profeta tinha lábios impuros e Deus purificou para ele profetizar a respeito de coisas impuras que Israel estava fazendo, o que ele viu nele? O que Deus viu em Elias ao ponto dele enfrentar os profetas de Baal, enfrentar Jezabel, enfrentar tudo aquilo que estava contra todo mundo e achar que ele era o único? Sabe? Parece que não é nada, mas é tudo. É tudo. Esse cara na Casa do Pão, por exemplo, na hora que falar assim, gente, nós vamos no asilo, nosso culto vai ser no asilo, a gente vai orar com os idosos, a gente vai alegrar a vida deles, lembrar que eles são amados, lembrar que o Senhor vê eles. Esse cara ele vai falar assim, é longe da minha casa. Ai, cada domingo é num lugar. Você acha que ele vai falar? Você acha que ele vai falar? Você acha que ele vai falar? Ele vai falar isso? Vai? Não vai. Pai, é que ela tira Falei tinta, com ele. aí 5 horas da manhã tá lá com ele nós. tava lá na porta. Né? Aí depois deixa minha irmã pra trás e eu percebo que ele caiu. É. Aí Jesus estava cuidando dele, né? depois ele voou pra mim. Ele pode até falar, mas vai. É difícil aceitar que Deus vê o nosso profundo e ainda nos chama, né? É difícil aceitar. É difícil. E aí? Nu! Agora o Thor até... Aqui, ó. O cara até despertou. Né? É isso mesmo? Imagina ele fala, cara. Deus usou uma mula para falar, não vai usar um cachorro? É! Honestidade. É isso, né? Aí ele olha lá, tá passando os olhos. Aí ele vê a Gabi. Ele vê e fala assim: essa é quem eu vejo honestidade. Entendeu? Aí aonde que vai pegar? Hein, Gabi? Onde que o diabo vai falar? Onde que ele vai tentar pôr uma crença? Aconteceu uma coisa lá no meu serviço. E aí? Um dia chegou lá, a gente recebeu o patinho, na caixa do lado de fora tá escrito patinho. Aí Patinho? Patinho. Na hora que a gente abre, ela conta silêncio. Ah, tá, de cá. Aí Eu imaginei um pato, cara. Falei, pô, eles estão servindo pato, cara, que violento. Aí eu falei com a minha supervisora, entrei em contato com quem faz as compras, falei que a gente ia devolver, porque veio o patinho, o bacon, mulher usar o patinho. Existe diferença de preço. Aí o cara que é comprador ficou falando, mas
se foi o fornecedor que entregou errado, fica com a mercadoria. Tudo Aí bem. o açougueiro falou assim, deixa de ser boba, fica com, foi o fornecedor que errou. Eu falei assim, mas eu sou honesta. Então a gente tem que devolver, mesmo que o fornecedor errou, Aham. eu, no meu ver, eu tenho que devolver a mercadoria. Aí foi um rolo lá pra resolver. Porque o fornecedor entregou errado, mas foi a culpa do fornecedor, mas se eu sou honesta, eu vou devolver. Aí Deus olha para ela e fala assim, eu preciso de alguém que não se aproveite do erro dos outros. Entendeu? Ah, mas você errou comigo. O problema é seu, o prejuízo é seu. Aí ele vai lá e ele viu ela, ele viu, escolheu. Sabe? Ele viu e escolheu. Não é mandar direto. Chegar, o fornecedor manda o produto a mais, aí a gente, na hora, a gente pega e devolve. Não é o que a gente tá comprando, a gente não. Isso. Tá vendo? E aí onde ela vai ser atacada? Nesse sentido. Talvez vai ter um monte de gente que vai ser desonesto com ela. E aí ela vai falar assim, será que isso? Será que eu tenho que ser assim mesmo? Será que eu não estou exagerando? Será que... Mas Deus viu foi isso. O que mais? Tem várias coisas, gente. Então escolhe uma, fica fácil. Tem várias. Eu tô de TPM hoje, gente. Meu desejo é falar assim. Mas esse Nazaré aqui ganhou não. Só até Deus. Nazaré! Essa Nazaré. Eu sou misericordiosa. Misericordiosa. Viu? Comigo Olha lá, tá vendo? O diabo, o que o diabo vai fazer? Aqui, ó, o que o diabo vai fazer? Boquinha do Satanás apareceu. Comigo? Cara. Mas eu sou encorajadora também, entendeu? Misericordiosa. Aí Deus olhou. Ela é eu vi você é misericordiosa, eu te chamei. Mas quando tá assim, você não é. Pensa nisso um pouquinho. O que mais? Você acha que não, você só acha que não. Só eu que falta? E aí? Ah, não, as crianças pode deixar. Né? Não, vou perguntar pra eles. Eles vão falar. É? O que Deus vê em você, filha? Oi? Como que você é, Aurora? Deus fez você como? Como? Feliz. Isso mesmo. E você, meu amigo? Como que Deus fez você? Obediente na escola. Obediente na escola. Em casa o pau quebra. Bonitinho. Obediente. Olívio. Ah, tá no banheiro. Melhor Tipo, A gente vai te esperar. Pronto, acabou? o que Deus vê em você, filha? Como Ele te criou? Ele queria com muito carinho. Carinho. E quando Ele olha para você, Ele vê o quê? E essa criança é linda pra minha família. Linda para minha família. Essa questão do carinho que ela falou foi interessante, porque eu acho que é paixão, né? Ela é carinhosa, cara. Ela é carinhosa. Compaixão, sabe? Empatia. E eu quando Deus olha para mim, eu acredito que Ele vê justiça e transparência. Justiça e transparência. E aonde que ele vai? Onde que o diabo tenta me pegar? Injustiça. Falta de transparência. Sabe? E aí eu preciso lembrar, igual vocês.
Eu acredito que a partir de hoje nós veremos coisas maiores do que a gente já viu, sabe? O Senhor está restaurando algo em nós, pelo qual Ele nos escolheu. Você vê algo diferente em mim do que eu falei, amor? Você que está comigo todo dia? Não, inclusive, vejo outras coisas. Mas Às vezes eu aí vamos pensar numa coisa aqui. Vocês acham que Jesus, ele não sabia os defeitos de Natanael? E quando ele fala assim, eu vejo você, eu vi você, e quando ele seleciona uma característica para falar de Natanael, qual característica ele escolheu para falar? Ele escolheu que naquele cara não há engano. E aí, gente, o Senhor olha para nós, Ele não vai ficar fazendo uma lista contra nós. Porque Ele sabe que essa lista é infinita. Ele sabe que essa lista é infinita. Ele sabe que essa lista não cabe. Nem no livro da vida não cabe, cara. Aí escrever, ó, e vai lá e ocupar tudo. Então, ele sabe que isso ele absorve nele. E o Senhor olha para nós, ele não nos chamou pelo que a gente vai ser, a quantidade de problemas que a gente não tem. Ele não chamou assim, deixa eu ver, a Gabi tem menos defeito que a outra Gabi ali. Entendeu? Então eu vou chamar ela. Ele não faz isso. Ele olha para você e fala assim, dedicada, zelosa. Eu quero ela. Onde ela pôr a mão vai ficar bom, eu quero ela. Vai servir como? E aí eu quero que você pense. Como você vai servir o Senhor com essa característica que o Senhor te deu. Você não precisa de permissão. Põe uma coisa na sua cabeça. Você não precisa de alguém pedir para você fazer nada. Você está vendo uma necessidade e Deus te escolheu porque Ele viu isso em você? Faça. Faça. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem uma pessoa honesta. Honesta. Vocês têm alguma dúvida de que ela cuidaria de dízimos e ofertas melhor do que qualquer um? Você ia pegar uma parte desse dinheiro para fazer alguma coisa dentro da sua casa? Olha lá, a cara dela, cara. Isso é louco. Ela já fez confortável. Olha lá, cara, ela já tipo... Nossa! Me ofende só de falar. Eu já vi a Gabi cuidando de dinheiro, inclusive, que ela recebeu da empresa. Então- Pagar bem separado, né? Então, cara, aí existe uma necessidade. Entendeu, Gabi? Existe uma necessidade. Aí vamos imaginar, o Senhor te amou porque você é honesto. Você ama dançar. Aí não tem o Ministério da Dança na Casa do Pão. Aí você vai falar assim, não tem lugar para mim. Não, como assim? Isso é uma maneira de manifestar o que você ama, tá tudo bem. Agora, e as outras coisas que Deus olhou para você e falou assim, ela é assim, cara. Entende? E cada um de nós, quantas pessoas você vai trazer para a Casa do Pão? Colinha de Jesus. Entendeu? Ela chega já chegando. Acabou. Se você não se ofender, vai ser colinha de Jesus. Tem gente que gruda mesmo. Ele vai fechar a Casa do Pão orando por nós hoje. Vocês são bem-vindos para participar quantas vezes quiserem. Se quiserem pertencer à Casa do Pão, estar aqui conosco, fiquem à vontade, tá bom, gente? Vocês são bem-vindos, tá? Jesus não tem uma lista.
do que nós podemos falhar. Ele tem uma característica e ele quer usar a gente através disso. Amém? Amém. Amém.